Chegou o momento em que as diversas câmeras da TV Master, pelos canais 20 e 520 da Claro, associado à NET, se voltam para a ciência, ou seja, estão determinadas a salvar vidas. Só lembrando que estamos ao vivo. Eu caracterizo nesse instante, nesse momento, essa edição de número 82 do programa Saúde Master como uma edição especial. Portanto, repetindo, estamos ao vivo e vamos ficar até meia-noite em 2 blocos com essa intenção que já temos há 1 ano e meio, com a intenção de, através da informação, salvar realmente vidas. Lembrando que os modos de interação são muitos. Você já tem aí o código QR, está aí o código QR que aparece. Todos já sabem, é só apontar a câmera do celular, ele vai remeter aqui aos nossos dispositivos, aqui está também o celular, acionado aqui em conjunto com o WhatsApp, e também temos as outras redes e também o indicativo eletrônico. O YouTube, através da TV Master Play, está transmitindo agora para todo mundo. E na internet, é só colocar tvmaster.tv, você vai ver a imagem nítida, em HD e a cores aí para todo mundo. E temos também uma interação através do Facebook, do Instagram, todas as redes realmente. E os aplicativos também da TV Master. É só baixar, são gratuitos. E por fim, outra forma de interação, essa é inédita aqui, a título de programas de saúde, eu acho até no mundo, que é a interação através da sua URL. É o que chamamos através do seu navegador. Se você colocar aí, teste agora, se você colocar iaidoutor.com por extenso, vai cair também aqui nos nossos dispositivos. E você pode fazer uma pergunta. Se você coloca também iaidoutora.com por extenso, nós temos até uma imagem aí, Gil, já agradecendo. Pronto, o Gil aí de forma automática, com a produção da Verônica Amorim, coloca os indicativos que eu me referi. Vou repetir. Teste aí, coloque iaidoutora.com, que será o primeiro bloco com a doutora, aí remete para cá e nós vamos colocar no conjunto ou no contexto das várias perguntas. E se você coloca iaidoutor.com por extenso, será o caso hoje do segundo bloco, aí também faremos uma interação. Bem, pessoal, eu quero começar agradecendo a audiência. E nós temos um vídeo do diretor do Hospital das Clínicas de Campina Grande. Primeiro, para ressaltar que ele estará amanhã aqui ao vivo. Ele vem de Campina Grande, mas está vindo para o programa Saúde Master mostrar essa informação mais do que necessária nesse momento. E ele me mandou um pequeno vídeo, é só de 1 minuto, preocupante, mostrando a condição da UTI nesse momento, repito, no Hospital das Clínicas de Campina Grande. Eu queria que o Gil, por favor, colocasse esse primeiro vídeo aí. Eu venho avisando há tanto tempo, mas nesse momento é importante que as pessoas tomem consciência de que esses leitos de UTI ocupados, isso reflete uma gravidade muito intensa dessa fase desse Covid, né? A gente vê essa mudança no perfil da doença e também um rápido adoecimento da população. Isso é assustador porque o sistema hospitalar ele acaba não suportando, né? Você tem ideia, 40 leitos de UTI são muito leitos. Um hospital só, como o Hospital de Clínicas, tem 40 leitos disponíveis ocupados, 40 leitos ocupados. Isso reflete uma gravidade muito grande da doença. Em qualquer outra patologia, você não tem 10, 15 doentes internados nesse momento pela mesma patologia. Então, veja que no COVID, nesse momento, só no Hospital de Clínicas tem 40 pessoas. Desses 40, chama a atenção, são 12 jovens, né? Jovens
menores de 40 anos. Então, fica esse apelo e esse alerta à população que a gente vive um momento preocupante. Pronto, esse aí é o doutor Johnny Bezerra, diretor, repito, do Hospital das Clínicas em Campina Grande. Creio que deu para entender. No momento, ele tem 40 leitos de UTI para a Covid, os 40 estão cheios. Com um perfil diferenciado que a gente avisa aqui desde novembro, no Saúde Master. Os jovens agora passam a ser também integrantes desse número na UTI. Portanto, isso é muito importante se ressaltar. Tanto os jovens, muitas vezes aí na flor da idade, algumas vezes de forma irresponsável, é bom que se diga, sem usar máscara. Isso vem também de um indicativo, que eu acho que nesse momento é muito importante, o contexto familiar desse alerta para não ocorrer o que se mostra, infelizmente. Praticamente aí os secretários de saúde, né, já mostraram, eles pretendem talvez um lockdown nacional. Portanto, vejam a que momento, a que instante chegamos. Um instante que, pela irresponsabilidade de alguns ou de vários, muitas pessoas que seguem as normas estão pagando, irão pagar. E outras estão, infelizmente, perdendo a sua vida. Mas temos também informações boas, é lógico. Eu queria a foto agora, por favor, do nosso prefeito aqui da capital, o Cícero Lucena. Isso foi hoje, já no dia de hoje. A situação é o seguinte: já deu para notar que não há um acompanhamento ideal no número de vacinas disponibilizadas pelo governo federal. De forma que os municípios, com mais de 80 mil habitantes, existe uma federação, um grupo, que são 412 municípios. Hoje, mais de 100 aderiram a uma estrutura de ter essa vacina por outros caminhos, até pelo caminho legal da doação. Vocês sabem que, por exemplo, em Manaus, eles receberam algumas vacinas vindas dos Estados Unidos. Portanto, é muito importante essa iniciativa da Prefeitura, através do Cícero Lucena. Já fiquei sabendo que Cabedelo também seguirá esse mesmo padrão e também Campina Grande. Portanto, essa é a ideia. E eu digo, sou sincero, é a salvação. Está em cima das vacinas, mas tem que ser mais amplo, das vacinas com a proteção. Depois de vacinado, tem que aguardar imunidade, tem que fazer teste para ver se está imune, tem que continuar usando máscara e todas as medidas de proteção se não quiser pegar. Por isso que se diz, as vacinas chegaram de forma emergencial. Já que eu falei também em Cabedelo, só um último alerta para eu apresentar a nossa primeira doutora entrevistada. Isso foi ontem. Me desculpem aqui, eu às vezes não entendo muito dessa metodologia de leis. Me desculpem se eu estiver enganado. Eu passei ali, eu costumo passar ali, isso foi no fim da tarde ontem, ali em Intermares. Intermares. Pelo que eu sei, a praia está interditada, e é para todos, pelo que eu sei. Aí eu fui ali devagarzinho, fiz uma amostragem, eu vi mais de 200 cabecinhas, do início até o fim, de surfistas. Aí eu estou achando nada contra os surfistas. Eu comprei até uma plancha de surf, eu pretendo começar, depois da pandemia. Mas vem a minha pergunta. E essa pergunta eu não sei se eu dirijo ao prefeito, ao governador, não sei, aos mecanismos de fiscalização. Os surfistas são jovens, né? Cheios de saúde. Será que eles não pegam também? Será que eles não transmitem também? Pelo que eu sei, a praia está interditada. Pelo menos para carros estava. Eu não consegui estacionar. Mas o outro lado da pista estava cheio de carros. Eu não vi nenhuma fiscalização. Muito surfista, muito. O mar estava alto ontem, no fim da tarde, e estava uma verdadeira
loucura, né? Portanto, cabe às autoridades uma providência, ao meu ver. E esse é o alerta do Saúde Master. Já tenho aqui a primeira entrevistada de hoje, que é a doutora Alessandra Vanessa de Albuquerque Melo. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Saúde Master. Acho que foi há mais de um ano, né, doutora, atrás. E uma coisa importante que eu fico contente, a senhora está vacinada com as 2 doses. É isso, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando informações importantes, trocando ideias. Sim, eu estou vacinada porque eu trabalho no Clementino Fraga, lido com pacientes COVID e já recebemos as 2 doses lá no hospital. Doutora, eu me lembro que a senhora também faz seus exercícios, fazia, né, porque agora não está podendo, ali na orla também de Intermares. Está fazendo ainda, doutora? Ou seja, estava fazendo no horário habitual? Sim, sim. Agora, esportes individuais ainda estão autorizados, mas assim, realmente com distanciamento social, com bastante cuidado. Mas a história dos surfistas a senhora não sabe também, não, né? Não sabia. Eu não, assim, não sabia. Eu não tinha passado por lá esse horário e não vi. Mas é um grupo que pode se contaminar e transmitir também. E né? transmitir, assim... Tem que ter muito cuidado, porque eles não estão com medidas protetoras. E né? tem aquele espírito, que eu até entendo, doutora, aquele espírito, muitas vezes, da juventude, porque quando a gente fala em surf, realmente já vem aquela mensagem de saúde. E a gente nota que, habitualmente, são pessoas bem cuidadas. Eu até, quando eu comprei a prancha de surf, já faz algum tempo. Aí eu tentei, sabe, doutor, ir algumas vezes, mas assim, eu vou ter que perder mais peso, eu não consegui me equilibrar, é muito difícil. Portanto, eu acho muito bonito, mas não achei bacana nesse momento, sabe, doutora? Com certeza. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado. A doutora Alessandra, ela é da parte da radiologia. E ela está à frente, junto com um grande grupo lá da Nova Diagnóstico por Imagem. Doutora, já fiz vários exames e sabemos, a Nova Diagnóstico por Imagem é uma referência na Paraíba nos exames. Isso eu digo com toda a exatidão. E aí, doutora? Então, agradeço a confiança, mas lá, realmente, na Nova, nós estamos preparados para receber justamente todos os pacientes, inclusive os pacientes COVID e os suspeitos, em um ambiente exclusivo. O fluxo é totalmente direcionado, justamente para que se evite a mistura, né, dos grupos, e nós trabalhamos com a equipe grande, justamente para tentar uma maior agilidade e precisão no diagnóstico e nos resultados que requerem urgência nesse período, né? Não se pode esperar, não se pode aguardar. Então, estamos lá todos os dias com a equipe atenta, disponibilizando, inclusive, os laudos online rápido no mesmo dia, para que os pacientes e os colegas solicitantes possam acessar o mais rápido possível. Doutora Alessandra, lógico que no momento que a senhora foi falando agora, já apareceram imagens, eu dei uma pesquisada, né, de forma profunda, das tomografias computadorizadas do tórax. É lógico que aí, quando a gente analisa os pulmões, eles se tornaram uma evidência total e preocupante no caso da Covid. E é um momento, doutora, que eu já passei, eu digo, no caso, com meu irmão, com a minha irmã, quando estavam hospitalizados. Doutora, é um momento de muita apreensão, um momento do resultado. Hoje, quase todo mundo fica rezando, orando. Tomara que meu pulmão esteja limpo ou até com 25%. Doutora, isso já vai dando um alívio. Aí quando começa a ver o resultado, eu sei que isso depende de vários fatores, mas quando começa a ver o resultado, entre 25% e 50%, doutora, já começa a preocupação. Quando olha o resultado acima de 50%, aí isso vira uma loucura. E quando sabemos que os hospitais estão lotados,
aí bate o desespero. É inevitável. E aí, doutora? É exatamente isso que vemos todos os dias. Né? Temos a escala de análise visual que vai do menor, normal, 0, até o mais que 50% de acometimento. E realmente se sabe que quanto mais acometimento pulmonar, geralmente o paciente está mais sintomático e os cuidados precisam ser maiores e o risco também aumenta bastante, não é? Então, é evidente a preocupação dos pacientes e de nós, como médicos que fazemos o método, de agilizar ao máximo a informação para o colega que solicitou, para que o tratamento seja feito da maneira mais precoce possível. Doutora Alessandra, eu sei que essas imagens que o Gil começou a mostrar aí da tomografia computadorizada, nós não vamos e nem precisamos ser muito técnicos, porque até não ajuda muito para a maioria dos telespectadores, apesar que temos cada vez mais telespectadores e telespectadoras inteligentes, até porque estão assistindo o programa agora. Doutora, à medida agora que o Gil vai voltar a colocar as imagens, eu queria que a senhora só falasse, evidenciasse o que seria uma imagem, vamos dizer assim, pulmão normal, limpo, creio, e pulmão com 25 ou entre 25 e 50. A senhora vai falando e o Gil vai colocando uma imagem e passando para outra à medida que a senhora vai referenciando, por favor. Ok. Aí, doutora. Bom, então, esse é o retrato, a foto, né, de um pulmão comprometido em grau moderado. Entre 20% e 50%. Então, na verdade, porque seria interessante passar o normal antes, mas o que é normal no pulmão? Nós vermos essas duas estruturas simétricas, basicamente escuras, com pontos brancos, que são os vasos, passando pelo parênquima, não é pulmonar. Quando alguma coisa muda essa estrutura, é porque provavelmente existe uma patologia. No caso da COVID, o que é que a gente observa? Principalmente os infiltrados com aspecto em vidro fosco, que tantas pessoas já conhecem, né, agora, de tanto se falar, o vidro fosco ou o vidro despolido, que é esse aspecto mais branco, mais esbranquiçado dentro da estrutura escura. Ô, doutora, pelo que a senhora está dizendo, vamos pensar um pouquinho na parte mais escura e na mais clara. Vamos pensar que a mais escura é o normal, certo? Ou seja, essa foto aí está sério, não está, doutora? Assim, então, assim, preocupante, vamos dizer, né? Pela análise visual, o que é que a gente percebe nessa foto? Que existe mais branco do que preto, não é? Entendi. Então, provavelmente, quando a gente analisa o exame todo, a gente observa e faz uma análise percentual estimada, e dependendo, né, com aplicativos ou não específicos, mas o que se vê é que existe um comprometimento maior que 50%. Olha, Entendi. nesse caso aí também, em outra incidência, né, nós vemos mais branco do que preto. Entendi. Existem vários padrões de acometimento. O que eu trouxe aqui foi uma coisa mais evidente, né, mas para se mostrar, para que as pessoas tenham uma noção maior do que acontece. Então, nesse caso, mais de 50%. Bem mais de 50%. Bem mais de 50%. Ou seja, doutora, no caso dessas imagens, se a coisa ficar preta, é melhor, né, doutora? Assim, exatamente. Teoricamente, né? Tô falando, lógico, num linguajar, que é interessante. Mesmo. Eu acho que isso Quanto acontece, não é, doutora, com quase todo mundo. Obviamente, eu sou um pesquisador, não sou médico, é lógico que não. Mas o que é que ocorre? Eu já tive olhando, pegando vários resultados desse tipo. Ou seja, é o resultado quando foi da época da esposa, depois minha irmã, depois meu irmão e por aí vai. E a gente tem aquele hábito de dar uma olhada. Antes, por exemplo, de emitir um resultado, é lógico que ali está o parecer do especialista, do médico, mas creio que com a internet e os avanços da comunicação e um programa como esse, como o Saúde Master, várias pessoas passaram a ter um entendimento mais amplo. Não é isso, doutora?
Com certeza. Inclusive, os próprios pacientes chegam para a gente perguntando, até às vezes em linguagem técnica mesmo. Não é, o que é doutora? que nós achamos, qual a conduta. E aí, realmente, cada especialista na sua área. Nós temos que nos ater à nossa específica área de estudo, que é a imagem. Mas muitos pacientes são bem espertos e são bem interessados e perguntam e vão a fundo, já vêm com informações também. E eu acho isso excelente, isso é muito saudável, né? Porque a gente troca ideias, isso é muito bom. O que eu tenho notado, né, por várias experiências na família e por ter agora, eu posso dizer assim, amigos nessa área, né, de saúde, eu até falei em outro no programa tivemos uma edição especial também no último sábado pela manhã. E eu mostrei que hoje aqui eu tenho cerca de 400 contatos de médicos. Não é? Muitos desses contatos que estiveram aqui, outros que ainda estarão, se Deus quiser, no Saúde Master. E eu acho que é normal isso. A partir do momento que você vê um resultado, hoje tudo nós temos disponibilizado na forma de arquivo digital, é você, através das redes sociais, passar para um médico, para outro. Às vezes, tem médicos que são amigos da família. Eu vejo isso, doutora, lógico, dentro de toda uma ética, mas eu vejo isso com uma certa naturalidade, principalmente no caso da Covid, porque não há, ao meu ver, quem não tenha ainda errado na Covid. Né? A doença é complexa ao extremo, não é isso, doutora? E, assim, esses dados, eles pertencem ao paciente, mas ao paciente cabe o direito de compartilhar, eventualmente, no meu caso, né, no nosso caso aqui de estudo, a imagem dele com os colegas, com os médicos, com quem ele tem uma relação de confiança. Então, ele tem o acesso ao exame através do protocolo online e ele pode compartilhar isso aí, essa informação com o médico da confiança dele, que esteja acompanhando, ou uma pessoa da família que seja da área também. O direito é dele, o exame é dele. Ele pode fazer isso. Inclusive, doutora Alessandra, assim, eu quero agradecer a senhora nos meus aperreios, né? E aperreios aí tem de sobra há mais de um ano. Por várias vezes eu consultei a senhora, assim, eu quero agradecer e eu quero dizer, e não poderia ser diferente, a precisão com que a senhora analisou naqueles momentos é uma coisa incrível. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, é uma síntese do currículo da doutora, é uma coisa impressionante. Portanto, a gente vê a que nível um programa como esse aqui, um projeto como esse na TV Master, que é o Saúde Master número 82 hoje, aqui, momento, graças a Deus, nós chegamos. Portanto, doutora, muito obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer a oportunidade de compartilhar aqui com vocês algumas informações que são relevantes para o nosso momento atual, né, que é um momento triste, de muita apreensão, mas com as medidas adequadas, nós vamos vencer, né? Então, estamos aqui para isso, para ajudar ao nosso próximo. Doutora Alessandra, infelizmente o Brasil testa pouco, me refiro à Covid, e nesse momento que se testa pouco e se vacina pouco também, aí a procura por uma precisão a título das tomografias, como a tomografia computadorizada de tórax, ela se torna muito incidente. Não é isso, doutora? Sim, a procura aumentou muito. Na verdade, nós temos alguns protocolos, né, que a literatura já coloca como ideais para a avaliação do paciente com a doença, mas existe exatamente o que você falou. Nós temos um índice de testagem baixo, uma demora no resultado dos exames, infelizmente. Existe também essa questão da vacina, né? Estamos ainda a passos lentos. Então, muitas vezes, o paciente precisa de uma informação, de um dado, e acaba indo para a imagem. O que acontece que, às vezes, atrapalha um pouco é o paciente que vai muito cedo para a imagem, muito cedo, logo no início, precocemente, no início dos sintomas. Muitas vezes, o que é que a gente vê?
quase nenhuma alteração ou nenhuma alteração. E ao longo dos dias, ele vai fazendo, vão acontecendo as mudanças nos pulmões, que precisam ser avaliadas, e ele foi subavaliado, digamos assim, porque ele tinha ainda um comprometimento muito pequeno, que vai evoluir, natural da doença, e ele precisa fazer nova imagem. Então, ele acaba fazendo muitas imagens num curto período de tempo. Por isso mesmo, a gente tem que ter todo o cuidado com a questão da radiação, nível de dose, e isso a gente tem que modular, para que o paciente não se submeta a uma dosagem tão grande em tão pouco tempo. Doutora Alessandra, a senhora caracterizou, tocou num assunto aí, que é justamente o motivo de algumas perguntas que chegaram. Nós sempre avisamos dos programas com muita antecedência, e também de perguntas que chegam nesse momento. A senhora tocou num ponto-chave que eu entendo um pouco por ter dado aula de física durante 27 anos, que é a radiação. Eu vou dizer um assunto aqui, lógico que eu não vou citar nomes, obviamente, mas nesse contexto da doença, doutora, na família, tiveram casos que se pediu para que se fizessem exames a curto prazo de tomografia do tórax. Já outros médicos, em outra situação, em outro hospital, disse o seguinte: olha, já fez um exame, deu aquele percentual, não é momento de fazer agora, o momento é de tratamento. Depois, pode ser que se venha fazer outra tomografia. E aí vem a minha pergunta, que são de muitos e de muitas. E aí, doutora, esse momento, essa radiação, eu sei que a senhora é uma grande entendedora. Qual é o momento certo ou quais são os perigos dessa exposição? Então, o momento certo vai depender da evolução de cada paciente. Então, existem parâmetros que levam à necessidade de realização de novos exames de imagem. Por exemplo, quando o paciente volta a apresentar algum quadro, por exemplo, febril, diferente, está tratando, está bem, de repente ele muda o padrão de cansaço, de dispneia, aparece febre de novo, alguma coisa mudou. Então, ele precisa de uma nova avaliação. Depois da parte clínica, ele precisa de uma nova avaliação, geralmente de imagem. Não é necessário fazer um exame atrás do outro, realmente não. Só quando existem mudanças de parâmetros que realmente vão afetar a condução clínica do paciente, certo? Isso é um ponto. Com relação à questão da radiação, nós sabemos, mas também existe o contraponto, que é uma coisa boa. Os novos aparelhos, os tomógrafos atuais, eles trabalham com modulação de dose. E o que seria isso? A modulação de dose ajusta a quantidade, digamos assim, de radiação de acordo com a espessura do paciente, com a densidade daquele tecido. Então, assim, isso já é um avanço, porque não é uma dose única para toda a região, é uma dose modulada. Regiões que têm espessura menor recebem uma dose, regiões com maior densidade, outra dose. Além disso, o que é que se recomenda na literatura? Que nós usemos a técnica de baixa dose de radiação. Ou seja, nós baixamos ainda mais a dose, não deixa de ser um exame diagnóstico, ele é diagnóstico. Ele pode perder um pouquinho de resolução, mas não a ponto de deixar de dar o diagnóstico. E o paciente recebe uma menor dose. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O melhor momento, de acordo com o clínico que está acompanhando o paciente, a mudança do quadro, e as modulações de dose com técnicas de baixa dose. Então, é uma união do colega que solicita com o radiologista que está executando o exame também. Né? Tem que existir essa integração para o melhor momento e a menor dose. Doutora Alessandra, a senhora realmente foi muito sábia. Ou seja, com a mudança dos sintomas, aí muitas vezes se cabe um novo exame. Né? Eu acho que isso aí foi decisivo aí na análise da senhora. Doutora, estão perguntando aqui, na grande experiência que a senhora tem, eu sei que tudo, graças a Deus, não é só Covid, né? A gente tem as outras várias patologias por aí.
A senhora tem visto nos vários exames uma incidência maior, ou seja, casos mais agravados? Já estamos com mais de um ano dessa história. Qual é a ótica da senhora sobre esses vários exames nesse momento de imagem? Então, muito boa a sua pergunta, porque nós temos 2 pontos a considerar nesse período de um ano, né, de pandemia. A primeira preocupação, logo que começou a pandemia, foi o quê? Os pacientes sumiram dos hospitais e das clínicas. Não fazíamos mais exames de pacientes eletivos e até dos pacientes oncológicos, que era a nossa grande preocupação. Os cardiopatas, os pacientes com câncer, eles sumiram também, claro, né, com receio e estavam isolados. O que é que aconteceu quando nós começamos a voltar? Nós notamos um índice elevadíssimo de evolução catastrófica, inclusive, de várias doenças oncológicas. Por quê? Porque os pacientes pararam de fazer o acompanhamento. Muitos pararam. Outros estavam, assim, à beira do tratamento. Perto de uma cirurgia para uma doença oncológica e não puderam fazer seu tratamento. Então, nós presenciamos evoluções realmente catastróficas. E o número de exames, o número de patologias avançadas aumentou muito. Esse é um ponto, certo? O segundo ponto que nós percebemos, ao mesmo tempo que esses pacientes saíram, não foram fazer exames, aumentou a quantidade de pessoas fazendo exames de tórax por causa da Covid. Então, o que é que nós percebemos e que a literatura, inclusive, já está apontando? O número de patologias concomitantes que o paciente não sabia que tinha e descobriu na hora do exame. Por exemplo, câncer, muito, infelizmente, nódulos de outras causas, doenças vasculares, doenças cardíacas, alterações que foram diagnosticadas justamente no momento em que o paciente fez a tomografia por outro motivo, que seria a Covid, entendeu? Então, notamos uma mudança drástica na situação, naquele comportamento usual, no que a gente via normalmente, principalmente por esses 2 motivos. Uma coisa impactante, absurdamente impactante. Mas, doutora, eu vou dizer, são muitos motivos para estarmos cada vez mais preocupados. Com certeza. Que situação, né? Aí, em contrapartida, aí você vê essa real possibilidade, né? Já estamos, infelizmente, vivenciando, apesar, quero ressaltar, os esforços, né, do governo do estado da Paraíba, das prefeituras, em aumentar os leitos. Mas é uma demanda tão grande Covid, hoje já se fala mais ou menos a cada 15 minutos um novo paciente chegando. Portanto, não há sistema de saúde, pode ser aonde for, no país mais rico do mundo, que isso aconteceu e está acontecendo ainda nos Estados Unidos, para conter uma situação como essa, não é, doutora? A gente fica, às vezes, assim, é muito delicado. Estamos fazendo o nosso papel, eu tenho certeza, trazendo grandes profissionais aqui e levando essa informação sempre correta, estudada e balizada. Aqui nós não vamos no campo da polêmica, nós vamos no campo da vida e da ciência. Não é isso, doutora? Certíssimo. É isso mesmo. Porque se a gente for começar a discutir ou dizer fulano fez errado, cicrano, nessa discussão serão vidas que irão embora. Hoje tivemos, infelizmente, outro recorde no Brasil. Não é brincadeira. Parece que 1.760 mortes por Covid. Isso é uma loucura, isso é uma verdadeira loucura. Portanto, a vacina é a única salvação, junto com as medidas de proteção. Isso nós já vimos, não precisa mais de ciência. A ciência já mostrou isso. Basta que todos venham a entender e, principalmente, a obedecer. Isso também é demasiadamente importante. Doutora, outro fator que eu acho que tem ajudado muito num contexto geral da medicina
ela avançou muito nos equipamentos, não é? E nos procedimentos, por não dizer. Outra coisa que eu fico muito contente é quando a gente fala da inteligência artificial ligado aos procedimentos, que gradativamente todos vamos tendo que usar. Eu sei que a senhora está lá no comando, junto com várias outras pessoas profissionais de uma grande clínica de imagem, e eu tenho certeza que do mesmo jeito lá que já se faz exame através, vamos dizer assim, da parte nuclear, também está se usando a inteligência artificial. Não é isso, doutora? Sim, querendo ou não, isso é um caminho, esse é um caminho sem volta, não é? A inteligência artificial está chegando aí a todo vapor e temos que usá-la ao nosso favor, para que possa ajudar mesmo. Então, existe, claro, a interferência humana aí, que é importante, porque o direcionamento de protocolos para determinadas doenças, o paciente não é, assim, nós não temos um só padrão de paciente. Cada paciente é individualizado. Então, nisso aí, o ser humano é importantíssimo, né, na condução. Mas na agilização, na questão do diagnóstico diferencial, na fusão de imagens, que a gente trabalha com isso todo dia, e tantas outras coisas, a inteligência artificial é fundamental. Na precisão, né, claro, com certeza, ajuda muito. Doutora Alessandra, motivo de outras perguntas, eu vou fazer um link com um acontecimento, né, comigo, inclusive lá na clínica. Não é nada ruim não, viu, doutora? Mas eu tenho que falar. Eu fui fazer, doutora, já faz algum tempo. Eu não sei se foi uma ressonância dos ombros. Eu entrei naquela máquina, né? No tubo, né? Que a gente chama. Doutora, deixa eu contar. Eu não sou assim medroso, não. Medroso eu não sou. Mas o que ocorre? Quando fez a ressonância, doutora? Será? Ou era uma tomografia? Eu não sei, eu não me lembro mais. Foi ressonância, né? É. Aí eu fiz de um ombro, que é onde estava a dor. Aí tudo bem, entrei naquela máquina. Aí, doutora, colocaram os fones, né, para eu ficar escutando música, só que a música eu não escutava, porque em contrapartida aquele barulho ainda existe. Doutora, não tem jeito da gente acabar com aquele barulho, mesmo no século que estamos. Pois é, muitos pacientes reclamam e realmente é incômodo, mas as sequências silenciosas estão chegando. Estão chegando, né? Tem alguns equipamentos já com sequências mais silenciosas. Não conseguimos tirar, abolir tudo. Mas não haverá o conseguimos, tempo, mas com eu acredito certeza. que a evolução vai trazer. Aí eu fiquei, doutor, escutando a música lá, era uma música bonita, e fiquei, acho que era um aparelhozinho para qualquer coisa eu me comunicar, um alarme, né? Aí tudo bem. Doutora, no caso do ombro, demora muito, melhor dizendo. Eu acho que quase 30 minutos, de um lado. E depois foi para o outro. Quando terminou um lado, que era o da dor. Aí quando ele deu o tempo para ir para o outro lado, o outro ombro, que não estava doendo, mas eu acho que o médico queria ter uma visão mais ampla, eu disse, deixa eu ir embora. Porque, doutora, chegou um momento, deixa eu dizer qual era a minha percepção, eu não sou medroso, é como se eu tivesse sendo enterrado vivo. E aí, doutora? Eu fiquei com medo, doutor. Pelo tempo, a senhora está me entendendo? Pelo tempo. Eu sei que tem toda aquela segurança, mas cada pessoa, inclusive, no momento me disseram que algumas pessoas só fazem aquele exame com anestesia, eu acho que geral, né? Inclusive, doutora, é um cheirinho, não sei. É uma coisa mais leve. E aí, doutora? Então, na verdade, o que acontece na ressonância? Quando o paciente mexe um pouquinho, ele perde toda a sequência e a gente precisa repetir. Então, isso aumenta um pouco o tempo do exame. Pode ter acontecido isso no ombro, porque geralmente o ombro é um exame mais rápido, sabe? Realmente, doutora, mas pode ter acontecido. Eu acho que com 20 e poucos minutos eu comecei a mexer. Quieto, eu fiquei um pouco agoniado. Vamos dizer, aquele arco, ele já aumentou, doutora, assim, tem uns arcos maiores. Maiores, né? Eu não sei, eu era mais pesado também na época. Aí eu fiquei assim, quase que olhando, aí
foi bater numa coisa ruim, doutora, mas assim... Essa é a sensação da claustrofobia. Eu fiz o exame que precisava fazer, entendeu, doutora? Entendi, não tive mais problema no outro ombro, não. Mas a gente tem alguns mecanismos aí. Dependendo do tipo de exame, nós podemos mudar a posição do paciente para que ele, não no ombro, mas para que ele entre com a perna e a cabeça fique mais para fora. Nós podemos mudar a máquina, mudar o posicionamento da bobina que se coloca, tem umas mais fechadas, outras menos fechadas. E, em último caso, a sedação, realmente. É uma opção também, entendeu? Aí, logicamente, você já tem lá no âmbito da nova diagnóstico por imagem toda a estrutura, né? Ou seja, o que se precisa ter. Vamos pensar também no caso de uma emergência ou qualquer situação. Todo serviço eu sei tem que ter. a estrutura que vocês têm lá, eu sou testemunha, é maravilhosa. É uma coisa assim. E também vejo, doutora, é muita gente atendendo. Eu sei que hoje a parte da teleconsulta, a telemedicina em si, ela tem ajudado muito, né? Porque você marca o horário. Inclusive, doutora, me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, lá na Nova, eu fiz um exame até no domingo. Sim, nós estávamos abrindo aos domingos, nós abríamos normalmente até o momento da pandemia. Entendi, porque houve toda uma mudança de estrutura, mas já estamos e estudando a volta. Voltar. Não, já provavelmente logo já. Logo, porque eu achei assim um dia muito interessante, demais. Sabe, doutora? Eu estou me lembrando Muito aqui bom. e vou aproveitar esse link, doutora, para um dos nossos patrocinadores, que ele tem unidades que funcionam 24 horas, que é o caso do Laboratório Maurílio de Almeida. Nós vamos falar agora. O Laboratório Maurílio de Almeida, é óbvio, é lógico, está fazendo os exames para a Covid, né, normal. O PCR, que já se tornou, vamos dizer assim, famoso, por ser mais preciso, e quando dá positivo, foi o doutor Fábio Rocha, o nosso secretário da Saúde, que me ensinou, é o que chamamos de padrão ouro, é esse que está mostrando. Ele fala aí até 48 horas para o resultado, mas sabemos que os casos são todos praticamente urgentes. Aí termina que sai no mesmo dia, mas com toda aquela precisão absoluta que caracteriza 70 anos de existência do Laboratório Maurílio de Almeida e quase 50 unidades espalhadas por toda a Paraíba. E como eu falei, se você for agora também, além do site, mauriliodealmeida.com.br, você pode ir também no aplicativo. O aplicativo, na palma da mão, você vai encontrar todas as funcionalidades e também irá encontrar o que eu me referi. As unidades Maurílio de Almeida, 24 horas, é isso mesmo. Inclusive, também é bom que se diga para o exame aí, o PCR. 24 horas também para o exame PCR nessas unidades. Portanto, você pode ir agora na loja do Android, no Google Play, baixar o aplicativo, é óbvio, é gratuito, é leve, é rápido, é simples, é funcional, é seguro. E quem tem Apple, quem tem padrão iOS, vai na App Store e aí baixa o aplicativo e terá todos os recursos na palma da mão. Ou seja, pensou em exames laboratoriais no estado da Paraíba, pensou automaticamente no Laboratório Maurílio de Almeida. E aí está o telefone, é óbvio, para o atendimento, as coletas que podem ser feitas em domicílio. Inclusive, a maioria das coletas, uma grande parte das coletas, estão sendo realizadas através do domicílio, com todo o protocolo, com toda a segurança. Doutora Alessandra Vanessa, a gente está quase no final, praticamente, do primeiro bloco apenas do programa Saúde Master. A gente sempre termina, o que é natural, deixando ou procurando deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida. E, doutora, eu sei que algumas pessoas estão cobrando aqui, eu vou falar de forma sintética, viu, doutora, o currículo da senhora. Deixa eu dizer por quê. Eu sei que a senhora aqui já está dizendo, não fale não. É assim, a doutora, desde a primeira entrevista, ela disse, Fábio, eu sou um pouco tímida, mas quando chega aqui,
são entrevistas como essa maravilhosas, viu, doutora? Eu quero contar outras vezes com a senhora. Eu sei que a correria é grande, mas, doutora, um currículo como esse, a gente privilegia também o esforço, o estudo de profissionais como a senhora. E diz aqui o seguinte, que a senhora é formada em medicina pela Universidade de Pernambuco, ou seja, já esteve, obviamente, em Pernambuco. A senhora é pernambucana? Nós É somos, minha família pernambucana. de lá. Foi tão triste sem o carnaval, mas parece que fizeram um bocado de carnaval escondido lá, não foi, doutora? Certeza, Infelizmente. infelizmente. Aí diz aqui, a senhora tem residência médica em radiologia no Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira, em São Paulo. Isso. A residência em São Paulo. Título de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pela Associação Médica Brasileira e o Colégio Brasileiro de Radiologia. Creio que são os órgãos que respaldam os profissionais como a senhora nessa área, não é isso, doutora? São os nossos órgãos maiores, né, da imagem, o Da CBR imagem. principalmente. Continuando, a doutora Alessandra tem estágio em ressonância magnética no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Tem curso de radiologia patológica do Instituto de Patologia das Forças Armadas em Washington, nos Estados Unidos. Doutora, por enquanto não está indo para lá não, né? Está tendo que dar um tempo aqui, mas, doutora, eles estão vacinando quase 2 milhões de pessoas por dia e daqui a pouco eles estão tranquilos. Agora, eles só vão aceitar brasileiros se tiver vacinado, se tiver com tudo em dia, e eu digo que eles ainda vão dizer, fique em quarentena para poder entrar. Ou seja, esse novo presidente dos Estados Unidos, ele acelerou em muito a vacina do outro, que era um pouco estranho. Ele está na fundação dele agora dormindo. Agora, vem mais ainda. A senhora tem a atualização em tomografia computadorizada no serviço do doutor Lawrence Tanabar, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Esse é um grande médico, né, doutora? Ele tem uma experiência muito grande com tomografia, na época, né, com tomografia multi-slice, que era um tomógrafo, quando chegou aqui, foi realmente um avanço grande na era da tomografia computadorizada, e ele era uma das pessoas com mais experiência lá. E a gente foi fazer uma... Eu li, doutora, um pedaço da biografia dele. É uma coisa fascinante. Portanto, a gente nota que quando temos profissionais, né, no geral, na área da saúde, com essa bagagem, esse conhecimento que a senhora tem, deixa a gente muito mais tranquilo, mesmo numa época como essa. E para terminar aqui, a doutora também tem atualização em ressonância magnética de alto campo, é o que chama 3T, é isso, doutora? 3Ts lá. 3T, no serviço do doutor Stefan Sunaert. É assim que se pronuncia? Sunaert. Sunaert. Eu só fiz o Basic 1 de inglês, não sabe, doutora? Mas eu acho que eu consegui isso na Bélgica, não é isso, doutora? O doutor Stefan é um grande... era, na época, um dos maiores estudiosos da ressonância 3 Tesla. Inclusive, o primeiro aparelho 3 Tesla foi instalado no serviço dele, ele fazia muitas pesquisas. Era uma sumidade, doutora, realmente. Eu comecei a ler a história desse médico. Aí fiquei mais contente em ter a senhora aqui. Tem lá o indicativo na internet, esse médico que a senhora esteve lá fazendo cursos, atualizações, ele tem mais de 100 artigos publicados, artigos internacionais, referenciados. Ele é um professor catedrático em radiologia. Eu comecei a ler, sabe, doutora, eu estou um pouco sem tempo, mas quando eu vi os 100 artigos dele, doutora, eu fiquei com vontade de ler tudinho e convidar ele para o programa. Aí, doutora, com o tempo, eu sei que a senhora tem uma ligação, aí depois que eu ficar sabendo muito sobre ele, os procedimentos, eu vou chegar. Doutora Alessandra, faça o convite que a TV Master paga as passagens. E aí, doutora? Tudo certo. Tudo certo, doutora? Vamos combinar. Doutora, eu queria agora as palavras da senhora no encerramento do primeiro bloco apenas do programa Saúde Master e que essas palavras, sem sombra de dúvida, sejam de esperança. E eu quero aqui de coração agradecer. Muito importante e foi muito
importante e será cada vez mais importante a presença da senhora aqui. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Fábio, agradeço a todos, agradeço a confiança também. A minha mensagem é uma mensagem realmente de esperança, de fé. Nós não devemos perder a fé, que eu acho que é o que nos move realmente. E na hora que nós estamos mais angustiados, nós temos que pensar que, além de Deus, nós temos as pessoas que podem nos ajudar. Temos os colegas, né, os médicos, temos as equipes, temos os serviços hospitalares. Nós estamos à disposição dos pacientes, no horário que for preciso, estamos lá disponíveis para tentar dar o melhor atendimento, numa área exclusiva, justamente pensando na segurança de cada um. E o apelo que eu faço é que nós, independente da vacina, nós tenhamos cuidado, nós continuemos com todas as medidas de proteção, do mesmo jeito que no início, sem relaxar. Né? Nós não devemos relaxar em nenhum momento. Com os cuidados adequados, nós vamos superar e nós vamos vencer essa batalha. Então, é não perder a fé, procurar bons médicos, para que o diagnóstico seja feito rápido, da maneira precisa, e o tratamento instalado o mais precocemente possível. E, dessa forma, nós venceremos essa batalha. Se então, Deus quiser. Com muita fé. Amém. Vamos para um pequeno intervalo comercial. Não saiam daí. Não há coisa melhor na TV brasileira do que adquirir conhecimento na área de saúde nesse momento e sempre. E no segundo bloco, daqui a pouquinho, ao vivo, aqui pela TV Master, nós já estamos aqui, já contamos aqui com a presença do doutor Márcio Lopes. Ele é da área da fisioterapia e entre os sintomas vários da Covid ou da pós-Covid, tem aparecido muito também a dor de cabeça. E ele é um especialista, e vocês irão ver, até de forma internacional. Não saiam daí, daqui a pouco o segundo bloco do programa Saúde Master.